Eu sou a doutora Luísa Alencar, ginecologista, expert em cuidados femininos na menopausa. E eu estou aqui para ajudar você a não sofrer na menopausa. Hoje nós vamos lidar com um tema muito interessante. Cuidado com o que você escuta. Isso, exatamente isso, cuidado com o que você escuta. Nós estamos acostumados desde sempre na nossa vida, afinal a gente não nasceu sabendo, a gente está sempre acostumado a ouvir o que uma pessoa próxima da gente tem para dizer, não é verdade? Quando a gente era criança a gente teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, escovar dente, enfim. E assim a gente vai seguindo e a gente vai formando as nossas ideias, as nossas opiniões. Bem, eu tenho certeza que com você não é diferente. Com certeza você tem aí a sua mãe, a sua tia, a sua avó, uma pessoa mais velha, alguém, alguma amiga às vezes, que sempre tem uma experiência para dividir com você. Tem alguma coisa para te contar sobre o que foi a menopausa para ela, o que é a menopausa, o que ela já ouviu dizer, o que uma amiga contou. E em cima disso a gente vai formando as nossas ideias e vai fazendo com que a gente tome determinadas decisões baseadas naquilo que as pessoas nos falam. Especialmente hoje, que nós estamos num tempo onde a gente tem os meios de comunicação muito bem estabelecidos. Antigamente a gente mais era rádio, televisão, hoje a gente tem internet que está aí, que num clique de um botão a gente tem acesso a inúmeras informações. Então, a gente não tem mais por que a gente não conhecer. Agora, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque o conhecimento que é trazido para nós nunca, assim, nem sempre ele é formado de uma base sólida, de uma base verdadeira. Informação é diferente de formação, não é verdade? Bem, e o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado, escutar e reter aquilo que é bom. E como é que a gente vai reter aquilo que é bom? Procurando informação de qualidade. Eu vou dividir aqui uma experiência com vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho 44 anos, mas apesar de só ter 44 anos, a menopausa chegou para mim já tem um bom tempo. Isso vai ser uma história que eu vou contar depois, mas um resuminho bem breve. Quando eu tinha mais ou menos uns 37, 38 anos, eu já comecei a ter aqueles sintomas da menopausa. Aqueles calores, um desconforto que a princípio eu mesma não conseguia entender. Porque como é que eu ia imaginar que com 37, 38 anos eu ia estar passando pela menopausa, não é mesmo? Mas enfim, quando eu realmente cheguei à conclusão que o que estava acontecendo comigo era uma deficiência hormonal e que os meus ovários já estavam deixando de funcionar, gente, a primeira pessoa que eu pensei, a primeira pessoa que eu procurei para poder conversar foi minha mãe. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento sempre foi muito parecido. Eu lembro dela me contar, a primeira vez que ela menstruou, eu menstruei na mesma idade que a minha mãe. Eu lembro que ela me contou que o primeiro fio de cabelo branco que surgiu nela foi na mesma idade que surgiu o meu primeiro fio de cabelo branco. Então eu sempre tive muita certeza que também a minha menopausa ia ser muito parecida com a menopausa dela. Mas quando eu tinha 37 anos, eu lembro que a minha mãe nunca tinha me contado que naquela idade ela tinha parado de menstruar. E aí eu fui conversar com ela para que ela me orientasse no sentido de o que foi que ela sentiu, como é que foi a menopausa para ela, o que ela tomou de remédio, se ela tomou, se ela não tomou. Eu lembrava que ela fazia um tratamento com a ginecologista dela, mas enfim, foi a primeira pessoa que eu procurei, foi a pessoa que estava ali do meu lado e que pôde falar para mim a experiência dela. Foi uma experiência muito interessante, mas não era a minha experiência, mas serviu para que eu pudesse me orientar, pelo menos assim, de prever mais ou menos como as coisas seriam comigo, não é verdade? Então assim, provavelmente você já deve ter tido uma amiga aí que está dividindo uma experiência, e aí a gente tem que pensar, será que o que aconteceu com a minha amiga vai acontecer comigo? Será que o que a minha amiga sentiu eu vou sentir? Gente, existem tantos mitos a respeito da menopausa e a gente tem que começar a filtrar aquilo que a gente ouve. E mesmo aquelas informações que você busca muitas vezes na internet, algumas coisas que você lê, pode ser às vezes um meio de comunicação assim, através de algum canal, né, sério, mas às vezes é um que você não tem muito conhecimento, aquela pessoa que estava ali expondo era uma pessoa que não tinha um embasamento científico adequado, e aí você vai ficar perdida. E a nossa ideia aqui é descomplicar, é trazer para você informação de qualidade para que você tenha o quê? Para que você tenha segurança, para que você saiba para onde você vai trilhar, para você saber o caminho que você vai seguir com muito mais tranquilidade, de forma mais amena, sem muito tumulto. Então assim, hoje eu selecionei 3 situações específicas que a gente escuta muito falar sobre elas na menopausa. E essas situações, será que essas coisas que a gente ouve, será que elas estão corretas?
Será que verdadeiramente aquilo que a gente escuta falar sobre a menopausa é verdadeiro? Existem muitos sinais, muitos sintomas, a gente passa por muitas situações, mas hoje eu vou citar 3 especificamente para a gente ficar atento. Você já ouviu dizer que a menopausa, a mulher fica doida na menopausa? Gente, eu lembro direitinho de ouvir isso. Olha, a mulher na menopausa fica doida, o sangue sobe para a cabeça, né? Então, assim, talvez, se você é um pouco mais velha, você já escutou falar isso, dependendo da região do Brasil onde você mora, você já ouviu falar isso. E é verdade? Vocês acham realmente que a mulher fica doida na menopausa? Que o sangue realmente sobe para a cabeça? Vamos entender uma coisa, o que é o sangue da menstruação? Primeiro vamos entender o que é o sangue da menstruação, para a gente entender aonde esse sangue vai parar quando a gente não menstrua mais. Olha só, se a gente lembrar do útero, o útero tem uma região interna chamada endométrio. Esse endométrio, todo mês, quando a gente acaba de menstruar, ele está bem fininho. E esse endométrio vai sofrer as alterações do nosso corpo, sofrer as alterações hormonais produzidas dos hormônios produzidos pelo nosso ovário, produzido pelo nosso cérebro, produzido pela tireoide. E esse endométrio vai crescer. Para quê? Para caso haja alguma fecundação, aquele produto da fecundação ir lá nessa região interna do útero e grudar para aquele bebezinho ali poder crescer e se desenvolver. Então, esse endométrio, todo mês, ele acaba a menstruação, ele tá bem fininho, uma lâmina assim que às vezes praticamente não existe. Às vezes ela tem ali 1 milímetro. E aí, à medida que a gente vai evoluindo dentro do nosso ciclo menstrual, e quando eu falo ciclo, eu não estou falando fluxo. Fluxo menstrual é sangramento. O ciclo é aquele período que vai desde o primeiro dia que a gente menstrua até um dia antes da próxima menstruação. Porque se você menstruar de novo, começa um novo ciclo. Então, enfim, esse período chamado ciclo menstrual é um período onde a gente vai ter várias mudanças hormonais. Alguns hormônios vão subir na primeira fase desse ciclo, outros vão estar baixo, depois sobe, o outro desce, e nisso a gente vai tendo a nossa capacidade de amadurecer os nossos ovos, de ovular. No caso de ter uma fecundação, quando o produto da fecundação acontece, ele vai lá para esse endométrio e vai sofrer um processo que a gente chama de nidação. Ele gruda ali e esse bebezinho vai crescer e vai se desenvolver. Então, esse endométrio, para receber esse bebezinho, ele precisa estar crescidinho, ele precisa estar, vamos dizer assim, gordinho, preparadinho para receber o produto da fecundação. Então, quando a gente está na menopausa, o que acontece? A gente não vai ter mais produto de fecundação. A gente sabe que o período reprodutivo acaba ali, né? A hora que a gente não para de menstruar, que a gente não menstrua nunca mais, a gente não vai mais engravidar. Não naturalmente. Naturalmente a gente não vai engravidar. Então, se a gente não vai engravidar, o nosso corpo entende, o nosso útero especificamente entende, que não tem mais a necessidade do desenvolvimento daquele endométrio para poder receber aquele zigoto, né, que é o produto da fecundação, é um nome esquisito, mas é o zigoto que dá origem ao embrião, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente não fecundou e aquele endométrio tá grossinho, aquele endométrio, ele não quer ficar ali muito tempo, por quê? Porque a cada mês, a cada período de tempo específico, ele vai se renovar para que ele fique novo de novo e pronto de novo para receber esse zigoto. Então, quando a gente está na menopausa, não tem mais por que a gente menstruar, porque a gente não tem mais bebezinho para fazer. Esse endométrio não tem mais que ir embora, esse endométrio não vai mais crescer. Então, se ele não vai mais crescer, não tem mais menstruação, porque a nossa menstruação é justamente isso, é o endométrio indo embora. Então, essa é uma coisa importante da gente entender, que o sangue da menstruação é específico da região endometrial. Então, não tem sangue que vai parar na cabeça. A partir do momento que a gente não menstrua mais, simplesmente é porque o endométrio não cresce mais. Então, simplesmente o útero entra em inatividade. Gente, e isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o nosso estado mental. Nada a ver em relação àquilo que a gente desenvolve no sentido de estresse, de depressão. Não esse sangue.
Existem alterações que a gente tem de humor na menopausa? Existem. Existem mulheres que ficam mais tristes? Sim. Especialmente as mulheres que já tiveram depressão quando elas eram mais jovens, às vezes essas depressões elas podem se acentuar, mas não é simplesmente porque o sangue subiu para a cabeça, porque isso não acontece. Então esse é o mito, ó. Isso não acontece, não tem sangue que sobe para a cabeça. Então, mulher na menopausa não fica doida. Mulher na menopausa tem alterações emocionais? Sim, ela pode ter alterações emocionais, mas não que vão fazer com que ela tenha um surto psicótico, que ela vai ter uma crise, que ela vai surtar, que ela vai... Não, isso não acontece, tá bom? Isso a gente não tem embasamento científico para isso. Então, esse é um dos pontos importantes que eu tô querendo abordar hoje, para que você fique tranquila, porque as alterações hormonais que nós temos na menopausa podem sim trazer as alterações de humor, mas não a esse ponto, são coisas que a gente pode tratar, são coisas que a gente pode fazer com que se resolvam sem muita dificuldade, ok? Então, esse foi o primeiro ponto. Outra coisa que eu vou tratar no vídeo de hoje é o seguinte, tem muita gente que só acredita, tem muita mulher que acredita que só precisa tratar a menopausa se tiver sintoma. Ela fala, eu tô tudo bem, eu não sinto calor não, eu tô ótimo, eu durmo bem, não preciso tratar a menopausa, vamos seguir a vida. Gente, isso é um engano. Por que isso é um engano? Porque a gente tem muitos benefícios quando a gente se cuida, a gente tem muitos benefícios quando a gente vai minimizar essa perda hormonal que nós temos com a menopausa. Então, quais são os benefícios que a gente tem? Bom, a nossa estrutura física depende da nossa questão hormonal. Então, a nossa estrutura óssea, eu já falei isso em outros vídeos, a gente precisa de manter a saúde dos nossos ossos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, a osteoporose é mais comum na mulher na menopausa. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A falta dos hormônios sexuais fazem com que a osteoporose seja mais comum nessa faixa etária. Principalmente depois dos 50 anos, é mais comum ainda. Então, evita a osteoporose, a gente cuidar da menopausa. A nossa estrutura física não depende só dos nossos ossos. A nossa parte muscular, os nossos músculos também são conservados quando a gente faz uma reposição de hormônios, por exemplo. A gente mantém a nossa estrutura óssea. Eu não quero aqui dar a impressão que a única forma de tratar a menopausa é repondo hormônios, porque não é. A gente tem outras formas de nos cuidarmos. Mas eu acabei dando o exemplo aqui do hormônio, mas só para vocês entenderem que o tratamento da menopausa, ele vai influenciar em toda a nossa estrutura física, nossa estrutura esquelética, muscular. Existem outros benefícios que nós temos também com o nosso tratamento da menopausa. Outra coisa que é muito importante para nós é a melhora da nossa vascularização. A nossa vascularização, ela ganha quando a gente cuida da menopausa. Outra coisa importante que a gente previne cuidando da menopausa é o quê? São as doenças neurologicamente degenerativas. A gente previne Alzheimer, por exemplo. Outra coisa que a gente previne na menopausa, vocês sabiam que a gente consegue prevenir alguns tipos de câncer? É verdade. Então a gente tem muitos benefícios quando a gente se trata. A gente não simplesmente deve deixar a coisa pra lá. Eu só vou no médico se eu sentir alguma coisa, eu não tô sentindo nada. E sem contar que é super importante que a gente também vá ao ginecologista para fazer exames preventivos também, né? Mas de forma geral, o que eu quero dizer para vocês é que é outro mito, outro quen. A gente não precisa tratar, não precisa se cuidar e nem deve se cuidar só quando a gente tem sentido alguma coisa. Quando a gente tem algum desconforto físico, quando a gente emocionalmente está muito mal, porque eu estou muito depressiva, porque eu estou muito nervosa, e não são só essas as situações que a gente cuida da menopausa. A gente tem muitos benefícios quando a gente cuida da menopausa. Gente, o terceiro aspecto que eu quero abordar com vocês, que é um mito também, que assim, é uma coisa que dá muita polêmica, é a questão de reposição hormonal. Muita gente jura de pé junto que reposição hormonal dá câncer e que não vai fazer reposição hormonal porque dá câncer. Como é? Hormônio, afinal das contas, dá câncer ou não dá câncer? Eu vi na televisão que dá câncer. Eu vi na internet que dá câncer. Doutora, Deus me livre, eu não quero ter câncer, eu não quero fazer reposição hormonal.
Para que vocês entendam um pouco melhor, eu vou explicar para vocês a origem da terapia de reposição hormonal. Se você já baixou meu book, você já leu alguma coisa sobre isso lá, mas vamos lá. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês sobre a origem da reposição hormonal. Quando a indústria farmacêutica se predispôs a nos ajudar a não termos sintomas da menopausa, a forma que ela encontrou foi através de usar o estradiol, o estrogênio, que é o hormônio feminino, que fica quando tem déficit, os sintomas que nós temos em função especialmente desse hormônio que vai lá para baixo. Para poder ter estrogênio de forma quantitativa suficiente e para que ela pudesse patentear essa medicação, porque ela não pode patentear um estrogênio, por exemplo, eu poderia tentar fazer um estrogênio com a molécula igual a estrogênio que nós mulheres produzimos no nosso corpo, até poderia fazer, só que ele não pode patentear, porque você não pode patentear aquilo que é de origem natural, digamos assim, eu não posso patentear a água. H2O igual a água, vou patentear. Não, tá na natureza, é uma coisa que tá criada porque Deus criou. Então, como você não pode patentear o estrogênio feminino com a fórmula igualzinha, e também, né, aí eu não vou entrar em outros méritos da indústria, mas enfim, eles pegaram as éguas, emprenhavam as éguas, faziam essas éguas ficarem grávidas, e quando essas éguas urinavam e urinam, né, quando a mulher também está grávida, quando a gente urina, a quantidade de estrogênio que a gente tem é muito grande. Então, o que eles faziam? Usando esse pensamento, né, eles transferiam esse pensamento para as éguas, na hora que essas éguas estavam grávidas, a urina dessas éguas, dali era extraído o estrogênio. E esse estrogênio era trabalhado em laboratório e ali se virou um remédio. Esse remédio, gente, foi o primeiro remédio vendido para menopausa, que são os estrógenos conjugados. E todos os hormônios que a gente ouvia falar, o que os laboratórios produziam antigamente, eram baseados nesse tipo de hormônio. Então, os estudos científicos, se a gente colocar os mais antigos, da época onde começou a reposição hormonal, eram todos em cima desses estrógenos, desses estrogênios conjugados. E aí, com o tempo, eles foram catalogando, os artigos científicos, eles vinham, né, e até hoje eles vêm aí para nos trazer as evidências do que faz bem, do que não faz bem, das melhores condutas, e aí eles chegaram a uma conclusão que havia possibilidade, que realmente havia comprovação de que o hormônio fazia mal para a mulher e estimulava o aparecimento do câncer de mama, tá? Então nós vamos falar aqui especificamente do câncer de mama, que a polêmica maior que nós temos é em relação ao câncer de mama, e sim, havia ali uma comprovação de que aquele tipo de hormônio fazia com que houvesse o desenvolvimento do câncer de mama. Só que a gente tem que entender também que isso está dentro da indústria farmacêutica convencional, que ela também evoluiu, houve surgimento de outros tipos de hormônio, esses outros hormônios também são estudados hoje, mas a gente não parou por aí, graças a Deus a tecnologia evoluiu, o ser humano também, a medicina evoluiu, a ciência evoluiu, e hoje a gente tem outros tipos de hormônio que a gente pode tratar. Existe aí, às vezes, alguma polêmica de você ver que não adianta trocar. Você já deve ter ouvido, se não ouviu, pesquise, eu acho que vale a pena, sobre hormônios bioidênticos ou hormônios isomoleculares. O que são esses hormônios? São justamente hormônios que têm estrutura química igual àquela que nós produzimos no nosso corpo. Gente, se é algo que a gente produz no nosso corpo, já dá pra gente entender que não é algo que faz mal para nós, não é verdade? Deus não ia fazer com que a gente tivesse a produção no nosso corpo fisiologicamente, em todas as pessoas, o que faz a gente ter vida reprodutiva e que vai nos fazer mal. E aí o que acontece? Houve sim o desenvolvimento em laboratório de uma molécula idêntica quimicamente a essa que o nosso corpo produz, e é o que a gente dá preferência de tratamento hoje, tá? Então, para aqueles que dizem aí que esses hormônios não têm comprovação científica e tal, é só acessar aí as bases de conhecimento, as bases científicas. Existem vários portais específicos aonde a gente tem ciência, que a gente tem medicina sendo publicada e que a gente vê vários artigos científicos trazendo pra gente, graças a Deus, boas notícias a respeito do uso desse tipo de hormônio. Então, são hormônios que são produzidos
com a mesma estrutura do seu organismo, e aí isso vai te trazer muito mais segurança, muito mais tranquilidade no uso. Antigamente também a gente tinha essa questão de tempo de uso de hormônio, porque a gente falava, é seguro usar hormônio durante 5 anos, 7 anos, 8 anos. Hoje, qual é o pensamento que nós temos? Quanto tempo uma mulher pode fazer uso de hormônio? Durante quanto tempo ela vai se tratar? Tanto tempo quanto for benéfico. Essa é a resposta que nós temos hoje. E como que eu vou saber que está sendo benéfico para o meu corpo? Indo ao seu ginecologista, fazendo os exames adequados, aí você vai descobrir se você está tendo benefício ou não com o uso daquela medicação. Se você está sendo beneficiada, se o seu organismo está sendo beneficiado, se está valendo a pena você se tratar, e aí vocês vão tomar a decisão de tratar ou não tratar, e também por quanto tempo tratar. Então a gente não tem mais essa questão hoje de falar assim, eu não sou de grupo de risco, a minha mãe não teve câncer de mama, minha avó, eu não tenho histórico familiar, e aí eu resolvo não tomar simplesmente, ou não fazer uso da reposição hormonal, simplesmente porque dá câncer de mama. Gente, isso foi num outro contexto científico, e não precisa se perpetuar essa ideia. Se você trata com hormônios que têm uma estrutura química igual àquela que seu corpo produz, eu pessoalmente não vejo por que não fazer uso da medicação. É claro que você vai consultar seu médico, você vai ver a opinião dele, vocês vão estudar, vão fazer uma análise profunda sobre o seu corpo, sobre as suas necessidades, e dentro disso vai se ter um tratamento. Antigamente a gente usava o tratamento só também via oral, hoje a gente já tem um tratamento que é até mais adequado, que é o transdérmico, que é aquele que a gente passa pela pele, ou a gente vai ter o tratamento que é o tratamento através de implantes. Então a forma de administração hoje também melhorou muito. Por que eu sei que essa forma, o que tem essa forma hoje que é melhor que a antiga? Porque quando você faz a administração do hormônio pela sua pele, ou quando você usa o implante, na hora que esse hormônio é liberado no seu corpo, na hora que ele está na pele, que ele é absorvido, ele não precisa passar lá pelo seu fígado. E lá no fígado, a gente sabe, nosso fígado, vamos dizer assim, é uma oficina, podemos assim dizer, porque ali são produzidas substâncias extremamente importantes para o nosso corpo. E ali, quando aquele hormônio antigo passava por ali, que você tomava aquele hormônio, que ele passava por ali, o que acontecia? Ele estimulava a produção de substâncias que realmente fazem mal. Até mesmo, por exemplo, mulheres que têm pressão alta, que são diabéticas, não podiam fazer a reposição hormonal usando aquele tipo de hormônio via oral. Por quê? Porque estimulava a produção de substâncias que não fazem bem para o nosso corpo, ok? Então, assim, a gente hoje não tem mais por que deixar de fazer um tratamento hormonal simplesmente afirmando numa premissa de que eu ouvi falar porque eu escutei que o hormônio dá câncer. Pelo contrário, eu posso dizer para vocês que as pessoas até têm a gente tem benefícios sendo mostrados para a gente, artigos científicos, até de prevenção de alguns tipos de câncer, como por exemplo, de câncer de intestino, né? Então a gente pode ficar bastante tranquila que essa premissa de que essa ideia, essa verdade, né, de que a gente escuta por aí, de que câncer é sempre, não pode usar o hormônio que vai dar câncer, isso aí vocês não precisam se preocupar, tá bom? Então, lógico que você vai, mais uma vez eu quero ressaltar, na sua consulta, conversar com o seu médico, escutar a opinião dele e você entender qual que é a proposta de tratamento para você saber se aquilo vai ser o melhor para você ou não. Aqui, eu estou aqui para fazer com que você não tenha sofrimento dentro do processo que você está vivendo, que é esse processo de transição, de mudança. E para isso, você precisa de um negocinho chamado conhecimento. Quem me conhece sabe, já ouviu ou vai ouvir ainda muito falar que o conhecimento é libertador. A partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente sabe aquilo que pode acontecer com a gente com embasamento científico, eu não estou falando, não sou eu, doutora Luísa, que estou falando. Quem está falando são artigos científicos que vêm artigo após artigo, ano após ano, trazendo pra gente segurança naquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então, assim, vamos só pensar mais uma vez e vamos ser mais críticas com aquilo que a gente escuta, procurando a informação verdadeira, tendo certeza daquilo que a gente vai estabelecer como tratamento para a nossa vida. Existem muitas terapias, existem terapias naturais, eu mesmo sou super fã desse tipo de terapia, acho sim que é válido, existem fitoterápicos, existem óleos essenciais, existem técnicas alternativas que a gente usa para poder nos ajudar, nos trazer equilíbrio emocional, equilíbrio físico, a equilibrar os nossos hormônios,
Mas isso, a decisão final de qual tratamento você vai ter, cabe primeiro a você. E segundo, ao seu médico que vai falar para você se você pode ou não fazer esse tipo de tratamento, se é indicado ou não fazer esse tipo de tratamento. Benefício, com certeza absoluta, você vai ter com vários tratamentos. Mas agora, a escolha desse tratamento é uma questão que vai ser decidida depois, tá bom? Hoje, então, nós conversamos sobre 3 mitos, nós esclarecemos 3 mitos da menopausa. Vamos revisar para você não esquecer deles. Número 1, o que foi que a gente conversou? Mulher não fica doida quando está na menopausa. O sangue não sobe para a cabeça. A gente sim pode ter flutuações no humor, algumas alterações emocionais, mas ninguém vai ficar doida por causa de falta de hormônio não, tá bom? Então a gente tem outras terapias, a gente tem várias formas da gente cuidar para que a gente mantenha o nosso humor, para a gente manter a nossa vida emocional mais equilibrada. Ninguém vai ficar doida porque o sangue subiu da cabeça. Primeiro, porque a gente já entendeu que o sangue não sobe da cabeça. Simplesmente o endométrio não vai sangrar porque ele não está se proliferando mais. Porque a gente não tem estrogênio para preparar aquele endométrio para uma gravidez. Então, quando ele está na menstruação, ficou fininho, depois ele cresce, depois não teve neném, sangra. Não tem mais neném, não tem mais ovulação, não tem mais sangramento. Não tem sangue, então o sangue não sobe para a cabeça. Então, essa é coisa número 1. Eu vou até confessar para vocês que eu acho bem engraçado esse mito popular aí de que mulher fica doida na menopausa e que o sangue sobe para a cabeça. Outra coisa interessante e muito importante, muito mesmo, é em relação ao tratamento da menopausa. Não precisamos nos tratar só porque não temos calores. Ah, eu não tenho calor, eu tô bem, eu não preciso de tratamento na menopausa. Mito! Não deixe isso acontecer com você. Se a sua menstruação já tá falhando, vem um mês, não vem no outro, ou se você já parou de menstruar, tem vários meses que ela não vem, vá logo ao seu ginecologista. A gente não pode perder o timing de tratamento da menopausa. Esse timing é essencial para prevenir doenças, prevenir osteoporose, manter a sua integridade neurológica, evitar, por exemplo, degeneração neurológica como doenças como, por exemplo, o Alzheimer, manter sua estrutura física bem conservada, manter a sua musculatura forte. Tudo isso depende dos seus hormônios. Então, não deixe para você só pensar em tratamento depois que você já passou muitos anos. Você sabia que a mulher que não faz reposição hormonal, mais ou menos depois de uns 10 anos, ela começa a ter um bando de doença que ela podia ter evitado, por exemplo? Pode ter doenças vasculares que ela evita, por exemplo, alguns tipos de câncer que ela pode evitar, diabetes, hipertensão, a gente pode retardar todo esse processo, tá? Mas para isso você tem que ir ao ginecologista, você tem que se consultar, você tem que fazer seus exames e estabelecer o melhor tratamento para a sua saúde, ok? Terceiro mito, qual é a terceira coisa que a gente conversou? Que a gente não vai mais pensar, relacionar necessariamente a reposição hormonal. É o câncer, especialmente um pouquinho ao câncer de mama. Não tem essa história de que não vou fazer reposição hormonal porque eu tenho medo de câncer. Existe todo um histórico seu que tem que ser avaliado. Existe todo um histórico familiar. Mas existe também uma terapia hormonal que você pode usar sem usar aqueles hormônios conjugados que se usavam muito antigamente. Aqueles onde os estudos, especialmente em 2002, talvez, eu não sei se vocês lembrem, teve um estudo chamado WHI, que foi esse estudo que falou assim, opa, mulheres, vamos parar de fazer reposição hormonal. Por quê? Porque isso dá câncer de mama, porque aumenta a chance de trombose, porque você vai ter problema. E quantas mulheres, eu me pergunto, que passaram por, mesmo sendo um tratamento com estrogênio conjugado e que não tiveram esse tipo de problema, que não tiveram câncer de mama. Então a coisa não é tão simples assim. Gente, vocês querem saber o que é que dá câncer? Câncer, o que vai dar câncer são outros fatores, especialmente fatores relacionados aos nossos hábitos alimentares, a coisas que a gente ingere, né? Então assim, o plástico, muitas vezes que é aquecido, né? Você pega o cafezinho, coloca naquele copinho de plástico. Então, existem outros fatores que dão câncer. São os xenobióticos, né? São aqueles poluentes, são parabenos, são os nossos cosméticos e outras coisas que a gente usa, às vezes pasta de dente, enxaguatório bucal. Você sabia que tudo isso pode ter ativos que são chamados xenobióticos?
É verdade, são xenobióticos. Então, se você nunca viu, pesquisa aí xenobiótico, que você vai entender a gama de coisas que pode fazer a gente ter câncer. E às vezes a gente fica relacionando a um único fator. E não é assim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguma mulher que nunca fez reposição hormonal e já teve câncer, ou daquela que fez reposição hormonal e nunca teve câncer. Então vamos cortar isso aí. Isso tem que ser colocado dentro de um contexto mais adequado e existem inúmeras terapias, mesmo que você às vezes tenha algum ou outro fator que vai te impedir de fazer a reposição hormonal, existem terapias para você. Minha função aqui é essa. É de trazer para você informação e notícia para que você tenha uma notícia adequada, baseada em estudos científicos, para que você tenha tranquilidade na hora de tomar suas decisões, para que você saiba a melhor opção, o melhor caminho que você vai tomar dentre várias opções, tá bom? Essa é a minha intenção, é descomplicar a sua vida, trazer serenidade para você ter uma vida muito mais leve e muito mais feliz, tá? Agora, você tem várias opções para você poder descobrir aquilo que é cientificamente correto. E eu tô aqui para trazer isso para você. A gente tem muito embasamento, a gente tem muito estudo hoje para a gente poder falar com segurança sobre o que está acontecendo na ciência e no tratamento da menopausa, tá bom? Se você quiser saber disso e muito mais, a gente tem muitas formas de se comunicar. Procura a plataforma que você gosta de se comunicar com suas amigas, aquela plataforma social onde você está mais engajada, procura que vai ter lá. Ali com certeza você vai ter várias informações, não só como essa, como outras que já estão postadas e outras que vão ser postadas. E falando naquilo que vai ser postado, eu quero pedir para você me dar a sua opinião. Pergunta aí, coloca a sua dúvida. Manda para mim aquilo que você quer saber. Por exemplo, hoje a gente conversou sobre uma palavra nova, sobre um termo novo, xenobiótico. É um bom assunto xenobiótico. A gente pode uma hora conversar sobre eles. Eu posso fazer um vídeo só sobre os xenobióticos. O que você quer saber da menopausa? Traz para mim a sua dúvida que eu vou levar para você a resposta. Um grande beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.